Nesse vídeo eu vou falar sobre o Fiat Tipo. Tipo, o carro do ano na Europa em 1989. Tipo, o carro que vendeu mais que o Volkswagen Golf em 94. E tipo, o carro, acho que a melhor compra para um cara de classe média e média alta também, certo? Na sua versão mais deliciosa aqui nesse vídeo, com apenas 180 quilômetros. Tipo assim, o carro tá zero, até com os pneus originais. E eu tô falando da versão 16 válvule, ou 16 válvulas, diretamente da Itália, certo? Então vamos rapidamente aproveitar a oportunidade que eu estou tendo para estar ao lado de um dos ícones da história automotiva brasileira, falar um pouco da história da indústria automotiva brasileira também nesse vídeo, porque esse carro aqui é um grande exemplo de como as coisas mudaram em 1990 e como a gente ficou apático, talvez, tipo assim, sem ação, eu diria, né? E como as coisas se normalizaram tão fáceis e tão rapidamente. Enfim, olha, eu já volta, você se inscreve, clica em curtir e o vídeo começa. É tipo assim. Então vamos lá, esse carro aqui eu tenho uma memória afetiva muito grande porque o meu pai teve um Fiat Tipo. Lembro de várias vezes que ele me pegava no colégio, né? Quando ele fazia isso. Lembro do painel do carro, dos instrumentos. Mas não era um Sedict válvule, né? Era, se eu não me engano, já o 1.6 fabricado no Brasil. E a história do Tipo é muito interessante, né? Que a gente tem a Fiat criando o Tipo para ser um dos grandes hatches médios da Europa, isso lá em 88. O design do carro segue essas linhas quadradas mais arredondadas, isso em 88. Lembra que em 88 a gente tinha Ferrari e Testarossa. Só para vocês verem assim o abismo, né, que separa aqui esses dois carros, né? Foi o final da Testarossa, começou depois a 512. Ganhou o prêmio de carro do ano na Europa em 89. E veio para o Brasil lá já no final, eles estavam terminando de fabricar o carro na Europa, e aí abrem as importações e em 93 a Fiat traz o Fiat Tipo fabricado na Itália. Esse carro tem a plaqueta lá, Fiat Auto SPA, em duas versões, né? A versão 8 válvulas, 16 e também a 1.6, certo? E o que chamava do Tipo, além desse visual mais moderno para a época, né? Ainda considerando o mercado europeu e não o brasileiro, mas aqui no Brasil o Tipo veio um carro com dimensões muito boas, um espaço interno muito bom, um nível de acabamento que a gente não estava acostumado e uma entrega de potência, né? Que transformou esse carro ser o mais rápido da época, né? Do seu segmento. Lógico, a gente tinha aqui, por exemplo, a minha BMW M5, que é do mesmo ano desse carro, inclusive, que andava um pouquinho mais. Mas entre os segmentos dos hatch médios, esse carro andava na frente de Cadete, andava na frente de Escort, andava na frente dos Xara, da Citroën. Olha só a época que a gente estava aqui. Enfim, foi um sucesso de vendas, até a questão da indústria automotiva brasileira de fabricação nacional perder chão para as importações, que estavam recentemente liberadas, né? Em outras palavras, valia muito mais a pena comprar um carro muito mais recheado, fabricado lá fora, era muito mais barato do que comprar as coisas que eram fabricadas aqui. E aí o imposto de importação, que nessa época era 20%, muda para 70% mais ou menos, sobre o lobby ali das montadoras, né, da época, locais. E a importação desse carro em 1995 deixa de ser viável. O carro ia saltar ali de seus 20, 30 mil reais e ia quase dobrar de preço, né? Ia custar o valor de uma M5. A solução que os caras tiveram na época foi nacionalizar a fabricação do Tipo, que já estava no final da sua vida lá na Itália, e vira o Fiat Bravo, né, lá fora. E aqui em Betim, ali em Minas Gerais, a Fiat chegou a fabricar esse carro, se não me engano, de 1995 a 1997. Principalmente na versão 1.6 apenas. E aí não é à toa, né? Porque aí em 1994 o Tipo estava vendendo mais que Gol. E o Tipo é de uma categoria diferente do Gol, só que ele era o mesmo preço do Gol e entregava muito mais, né? Entende a lógica? E aí os caras vêm, trazem a importação, a fabricação ali para a fábrica de Betim e continuam a fabricar o Tipo de 95 a 97. E tinha tudo para ser um grande sucesso o Tipo brasileiro. E de fato foi, e se eu não me engano foi o que o meu pai comprou.
Eu perguntei para ele se o dele era italiano ou brasileiro, ele não soube responder. Tentamos pegar no documento, também não achamos. Né? O que resta é o que está aqui atrás da memória mesmo. E o problema do tipo brasileiro foi uma questão talvez de projeto, né? Eu particularmente não analisei o caso, mas existia um problema no chicote elétrico do carro, que ficava muito próximo do escapamento, o carro pegava fogo. Você vinha lá, estacionava o teu tipo na garagem, você ia lá, fazia supermercado, trabalhava na firma, na época a galera falava assim, firma, tipo assim. E aí você recebeu uma ligação, ô, teu carro tá pegando fogo. E infelizmente isso aconteceu bastante, né? Obrigou a Fiat a fazer uma atualização do projeto, mas isso não foi o suficiente, porque o tipo ficou mais caro, entregava menos e ainda pegava fogo, né? E aí em 97, ali no finalzinho, eles terminam a fabricação. Num carro ainda, isso aqui é a plataforma do Alfa 145, a mesma carroceria, a mesma suspensão independente nas quatro, relação peso e potência superior a todos e por isso o carro tinha a melhor velocidade final e a melhor aceleração, enfim, era um belíssimo carro. Eu tô do lado dele, é um belíssimo carro, entendeu? Agora vamos aproveitar, vai. Assim, 180 quilômetros. Tô falando assim. Bem, primeiro falando do design, a gente tem esse design quadrongo ou oblongo, se você preferir, ou um quadrado redondo, né? Esse design ele é italiano, da Fiat, do estúdio Idea, não é Pininfarina, não é Bertone, poderia ser Bertone, né? Mas enfim, design italiano clássico, a Fiat utilizou essa linha em vários carros, né? Em diferentes décadas, inclusive. E a gente tem essa frente clássica do tipo, apenas com essa gradinha pequena aqui para acesso aqui na parte do radiador. Tem uma que se esconde aqui embaixo aqui do para-choque. Na versão Sedat Válvula nós tínhamos o friso vermelho, certo? Que fazia o contorno do carro, também lá na caixa de ar. Mas enfim, o que chama sempre a atenção no tipo para mim era essa elegância e essa solidez que nós tínhamos no design do carro, pelo menos, certo? Principalmente aqui nos faróis fazendo a curvatura. E essa frente típica aqui de 147, E34, né? Com esse conjunto de farol bem pequenininho e o para-choque ainda separado, né? Junto, olha aqui ó, o gancho para você guinchar o restante da sua carcaça incinerada de... O Sedat Válvula ele nunca pegou fogo, ok? Isso era o problema dos nacionais. E eu estou sendo muito injusto com esse carro. Vamos melhorar esse vídeo. E também, lembrando dos opcionais de época, era opcional, você pagava mais caro em alguns carros para você ter o farol de neblina integrado. Isso aqui era coisa de bacana, você ter um carro com um farol no para-choque, era um negócio para pessoas diferenciadas, com mais dinheiro no bolso, certo? Então, e deixava assim a frente muito mais imponente, né? Você estava lá dirigindo de noite, vem dois faróis, você fala, isso aí deve ser um 1.6, 8 válvulas, mas vinha 4 faróis, você dava certo e ia para a direita, né? Ou pelo menos isso é o que você devia fazer. Continuando, a gente tem aqui na lateral aquele pisca de italianos, Ferrari, o pisca redondo, né? Utilizado também ali em F430, talvez, Modena, né? E o 16 válvulas. Lembrando que a gente está aqui na época, no final da década de 80 e início dos anos 90, as injeções eletrônicas começam a ser novidade no mundo, né? E a gente tem os motores ainda naturalmente aspirados sendo divididos entre 4 válvulas por cilindro ou até 5 válvulas por cilindro, se for um Volkswagen ou uma Ferrari, e os motores de 8 válvulas, certo? E isso era motivo para você pagar mais caro no carro. Em resumo, 16 válvulas costuma ter uma eficiência volumétrica melhor de altas rotações. De 3.000 RPM em diante, o 16 válvulas enche melhor, enquanto o de 8 válvulas, pela questão de tamanho de duto, entre outros fatores de fluidodinâmica, que eu não vou entrar esse vídeo é sobre o tipo, né? O 8 válvulas enche melhor na cidade. Então você escolher onde é que eu vou usar esse carro. Eu vou usar na estrada. Pô, vai para um 16 válvulas. Vou usar na cidade, vou botar primeira, segunda, terceira, quero um arranque melhor, tenho muita subida né, moro com um ladeirão lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, vai para 8 válvulas, você vai ter mais torque em baixas, de 3.000 para baixo, entendeu? Aí aqui na lateral também o Sedat Válvula tem na caixa de ar, super avantajada essa caixa de ar aqui inferior, ó.
na cor diferente, né? Cor preta, combina com esse freso típico aqui da época, né? De proteção das portas para estacionamentos com pouca efetividade, porque as linhas começaram a avançar aqui em cima. E o tipo, sendo essa versão aqui de 2 portas, sempre chamou a atenção pela área da estufa ou o greenhouse do carro. 2 vidros gigantescos, com bastante espaço, bastante altura, né? A altura dos carros parece que com o tempo vem diminuindo, né? Tanto aqui essas proporções, mas o tipo sempre chamou a atenção por esse equilíbrio entre a área de estufa alta, abrangente, espaçosa, né? E os 2 gigantes vidros. E aqui o caso, o traseiro, ele não tem o vigia, não tem o quebra-vento, tem nada disso, é só um vidro mesmo. O carro tem ar-condicionado, enfim. Suspensão independente McPherson, ainda aqui naquele chassi, naquela carroceria de Alfa 145, e na traseira a suspensão é independente também, certo? Acho que quando a gente andar no carro vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso era diferenciado. O mais comum para a economia e instabilidade do carro para os proprietários e economia para as montadoras era você ter um eixo rígido ou um eixo de torção aqui na traseira. Vou falar disso mais fora quando a gente estiver andando ali no vídeo. Freio a disco na traseira e na dianteira, e a gente está nesse carro. Eu ainda estou com balanceamento italiano, ainda de fábrica. Olha só, ainda estou com o balanceamento aqui dos pneus no aro, roda de liga leve, e a gente está falando aqui de um 195 6014 Pirellis de época. Final aqui, o DOT é final 5, então assim... Tá na hora de trocar os pneus, né? E aí a minha sugestão, eu não acho que você vai encontrar um P4000 da década de 90, mas você vai achar um 956014 ali no site da pneustore.com.br. Várias opções, Pirelli, Michelin ou aquele pneu com um custo-benefício mais vantajoso. Não lembra que a vantagem final mesmo é você utilizar o cupom Nada Mal para você ganhar ainda mais desconto na compra do seu 956014. Hã? Que não. Até a abertura, ela é elegante, sofisticada, italiana. Hã? Abre em ângulo. Nada mal. Aqui atrás, várias coisas acontecem. Primeiro, traseira de fibra. Esse painel inteiro, ele era fabricado em fibra, né? Ali pela Itália. Nós temos aqui o limpador de vidro traseiro, certo? É um hatchback. Nós temos as lanternas, para mim essa daqui é uma das maiores estampas da minha memória que eu tenho do tipo, é essa lanterna quadrada, dando a volta na carroceria e super avantajada, e ao mesmo tempo assim com os piscas meio que vazando do lado, né? Essa aqui para mim é a maior memória que eu tenho aqui do tipo. A Fiat ainda com a logotipia antiga. Aqui eu tenho o muito comum de época, né? Isso aqui parece que deixou de ser moda agora na década dos anos 20. A gente está o quê? 2025? Meu Deus. Aqui eu tenho muito comum as concessionárias terem as suas próprias placas. E eles botavam junto ou da denominação do modelo ou aqui do lado do fabricante, né? E essa daqui é a Rivalta. Veículos Pato Branco, Paraná. Foi onde esse carro ficou. Ele foi vendido pela Fiat para a Rivalta revender para um cliente final. Mas isso nunca aconteceu. E ali em 2012, o ex-proprietário aqui faleceu e o carro foi arrematado e vendido. A nota fiscal de venda para o consumidor final aconteceu ali em 2012. E esse carro hoje faz parte da Master Collection. Então isso daqui é importante, porque foi o pessoal da Rivalta que deixou esse carro sendo 0 km durante todo esse tempo. Isso daqui faz parte da história desse exemplar de 180 km. Então aqui também fica o meu convite para você entrar lá no Instagram da Master Collection 80 e dar uma olhada que esse tipo faz parte de uma coleção muito mais interessante, certo? Então entra lá no Instagram, deixei aqui embaixo como é que você digita o nome da conta e dá uma olhada. Tem bastante coisa muito interessante lá. Depois aqui o modelo 16 válvulas tinha na tampa traseira o Sedict Valvole, escrito em letras mais esportivas em um vermelho rosso italiano, né? Para mostrar que você acabou de ser ultrapassado pelo carro mais rápido do Brasil, pelo menos na época dos hatchbacks. E aí o Sedict Valvole aqui embaixo também tem o friso vermelho, esse para-choque um pouco mais esportivinho, uma simples ponteira, e aqui do outro lado
o gancho, né? O gancho, o famoso gancho, certo? Vamos dar uma olhada aqui dentro? Não. Ah, para a direita. Doesn't make sense. É um porta-malas. Geralmente você comprava o seu tipo, e aí aqui atrás, ó, tem um perfuradinho, né? Que aí você ia e comprava aquele falante, como é que era? Pioneer, ou Bravox, acho que nessa época ainda não tinha, Selenia, você botava aqui aquele falante, ou você fazia na tampa, né? Você tirava a tampa e botava aqueles 3 vias aqui, ó, bitelão, é isso aí. Por que não? Olha, dá pra ver o mecanismo de enrolo do cinto e o acabamento de época, que era basicamente alguns tecidos, alguns moldados, outros nem tanto. Olha aqui, o step ainda tá. Olha a chave de roda ainda com a galvanização de fábrica. Durou isso aqui quanto? 30 anos. 30 anos! Agora que eu me toquei, são 3 décadas que nós temos aqui. Olha lá, acesso à bomba de combustível elétrica. Olha lá, o chicote da bomba. Tudo de fácil manutenção. A gente está aqui na década de 90. Não, injeção eletrônica era um tabu na época, né? Aquele mecânico que limpava carburador, acertava giclê, né? Ia lá no distribuidorzinho, dava aquela cuspidinha, ia ali no ouvido. Aqui não tinha mais isso. Aí os caras olhavam para isso aqui e falavam: ih, não compra essa merda não, eu não sei consertar. E aí a gente tem o catálogo do tipo 2.0, 16 válvulas. Italiano? Não, isso aqui é em brasileiro, português. Porque o português do Brasil utiliza expressões e palavras diferentes. Então falar que é brasileiro não é errado. Quando a beleza e a inteligência andam juntas. Estilo jovem em linhas originais, baixo coeficientes de aerodinâmica, motor mais moderna tecnologia, velocidade máxima 204 km por hora. Estabilidade excepcional, e tinha mesmo, que a suspensão é para isso. ABS, airbag, que nem airbag se chamava Energy Absorbing System, ou EAS, que a gente conhece hoje como airbags. Que interessante, era novidade para a época. E aqui as especificações: transversal dianteiro 1995, 137 cavalos de potência máxima, 6.000 RPM e 18 kgf, 18,4 kg por RPM a 4.500 rotações. Então o pico de eficiência volumétrica do motor começa ali em 4.500. Muito interessante. Taxa de compressão 9,5. O motor ele perdeu uns 10 cavalos da versão italiana por causa da octanagem da gasolina aqui do Brasil. Injeção eletrônica digital multiponto, catalisador, 1.200 quilos. 1.200 quilos. Belíssimo. Carga útil 400. Muito interessante aqui. E ele tem um serviço a mais, o Confiat. Com ele, em caso de pane espontânea, mecânica ou elétrica no seu carro, não falar incêndio. Em qualquer parte do Brasil, você tem direito a um atendimento 24 horas para auxiliar naquilo que precisar. Esse serviço é válido por 12 meses sem limite de quilometragem. Nada mal, Não é só o carro, é o serviço. Olha aqui as chaves originais, com o controle do alarme. E o LED ainda, não, é ótico. E aqui, eu tenho a nota fiscal da Fiat para a concessionária vendendo o carro por... O carro sai da Fiat custando 17 mil reais, o top de linha. Isso aqui é equivalente, você vai comprar o que hoje? Um Civic Type R? Um Civic Type R, certo? É o esportivão, topo de linha, 17 mil reais. Aí a gente tem aqui, opcionais ar-condicionado, R$ 1.600, 1995. Alarme antifurto, 290. Pintura metálica, esse cinza, esse grid aqui, R$ 114. Pintura metálica, um opcional de época. No total, as mercadorias somam R$ 19.193, 30% de IPI, são 5.700 para a democracia, no total de 26.600 para o concessionário. O concessionário recebia esse carro por R$ 26.600 e vendia ele por volta de 30 mil, dependendo dos opcionais, era mais ou menos
30 mil reais, se não me engano, o valor de venda do Cedit Valve, que é, se comparado com o 1.6, que dava 20 mil reais mais ou menos, né? Então um terço a mais no modelo top de linha versus o modelo mais barato. Ó, outra coisa, ó. Memória afetiva. Eu andei muito aqui atrás. Eu andei muito nessa posição aqui, não tinha nada de cadeirinha, tinha nada dessas coisas. E o banco do carro do meu pai, ele era de couro, se eu não estava enganado, que era uma coisa bem diferenciada para a época. Mas tinha coisa mais diferenciada ainda que o couro, que era no Cedit Valve. Nós tínhamos esses bancos com esse padrão de tecido aqui, ó, RGB, né? Verde, vermelho e azul. E na frente os bancos italianos eram Recaro e os que vieram para o Brasil eram bancos semi-concha esportivos, né? E eu confesso que entre as duas versões, inclusive o banco também era rebatível aqui, ó. E às vezes eu puxava essas coisas, não encaixava direito, e a viagem inteira com o banco solto, né? Ia falar só pro meu pai quando a gente chegava, porque eu tinha medo de falar que eu fiz cagada. Mas é uma coisa tão simples de resolver, né? Olha lá, ainda tem lá o... Eu não era fumante, né? Mas se fosse, né? Tava aqui o cinzeiro. Faltou só o acendedor. Já aqui na dianteira, nós temos os Cedit Valve, os 16 válvulas com esse banco semi-esportivo. Aqui o próprio padrão vem na porta. Aqui eu tenho aqueles botões, os 4 botões quadrados do vidro elétrico, certo? Que eram opcionais de luxo para a época. Você pagava mais por isso, mas no tipo vinha de linha, era original, né? Isso era uma das coisas que diferenciava a parte de luxo e conforto interno do tipo e o preço que os caras cobravam, né? Aí aqui a gente também tinha volante com o acabamento em couro e algumas versões do tipo tinham tanto o airbag e o ABS, eram opcionais de fábrica. Versão do Cedit Valve também tinha o pedal do acelerador em alumínio, né? A gente tinha um alumínio perfurado ali, chamava a atenção aquele pedal mais prateado entre aqueles dois outros pretos sem graça, né? Aqui no centro o freio de mão. Aqui eu tenho um espelho de ajuste elétrico. Aqui eu tenho as duas posições. Câmbio manual de 5 marchas com a manopla também em couro. A ré pra cá. Aqui o outro cinzeiro, certo? Com acendedor de cigarros ali. Aqui um porta iPhones. Projetado assim, olha a visão de futuro dos caras. Tipo assim, os caras estavam pensando para frente, para frentex, né? Depois aqui o controle do sistema de climatização e o ar-condicionado. A parte de distribuição ainda por cabos e ar-condicionado aqui também de fábrica. Aí chama a atenção o botão da luz de neblina traseira ali, meio que desalinhado num padrão diferente, essa impressão que dá que fizeram isso aqui depois e ainda botaram um LEDzinho ali só para dizer que o sistema está aceso, né? Aí depois aquele painel com formas mais retas, mais alemão, eu até diria, mas com uma inclinação e alguns chanfros mais italianos também, muita memória. Como a minha visão era aqui do banco para frente, né? Eu sempre ficava olhando esses instrumentos que no Cedit Valve são diferentes. Então aqui em cima eu tenho um Electronic Check, que é uma informação de alguns itens de carroceria, luzes queimadas, faróis, etc. Aqui embaixo no modelo Cedit Valve apenas nós tínhamos temperatura de óleo, compressão de óleo, né? Duas informações que vinham de forma eletrônica aqui para cá. E aqui também a temperatura do arrefecimento, que foi o problema que o carro do meu pai teve. O tipo do meu pai foi queimou junto do cabeçote, sabe-se lá por quê. E foi o fim desse tipo, né? Foi assim que ele terminou, porque algum problema relacionado ao arrefecimento. Agora, se foi um problema de fabricação, né, que todo mundo já deve estar pensando, era um Fiat, né? Não. Tinha a questão de manutenção também para ser feita. Nessa época, lembra que é muito comum a observação para a utilização dos componentes corretos, do tipo um fluido de arrefecimento, né? Uma água com potencial elétrico melhor, né? Geralmente o cara lá ia abrir a torneira, botava a mangueira do jardim no sistema de arrefecimento que estivesse vazando, né? Seja para uma tampa, uma conexãozinha e ia, né? E o negócio ia lá, fazendo aquela maçaroca desgraçada, até o momento que explode, né? Queima junta lá no trânsito, enfim.
Por que eu tô falando disso? Bom, continuando. A gente tem ali o relógio, esse aqui é um relógio de quartos, aqui com um sistema de acerto pelo Manettino. E deste lado um Porta 38 Bulldoguinho. Aqui nós temos uma saída, nessa época podia, né? Aqui em cima nós temos o alto-falante. O alto-falante não era integrado aqui na porta, não. Ele vinha ele fazia parte do painel, né? Aqui os dutos de ar para fazer o desembaçamento do vidro, né? Esse também, esse aqui é uma coisa que, assim, muito típica que está registrado aqui na minha memória. O volante tinha ajuste de altura e eu posicionei agora ele melhor para eu ler os instrumentos que estão numa espécie de ângulo chanfrado, aquelas visões meio retrowave, né? Lembrando que tinham versões dessa carroceria aqui com painel digital eletrônico, ainda mais modernão, né? Mas aqui são os instrumentos mais analógicos. Aqui é Veglia Borletti. A gente tem aqui o velocímetro terminando em 260 km aqui no Cedit Valvoline. Todas as indicações de luzes, de acessórios e etc. Uma indicação de desgaste das pastilhas, né? Muito interessante ali embaixo. Contador do nível de combustível e do outro lado o contador de giros do motor, certo? Eletrônico, indo ali até os seus 6.500 rotações. Passa um pouquinho, né? Chega a ser ali 6.600 mais ou menos do 16 válvulas desse carro. Aqui neblina traseiro, aqui dianteiro, com eles ligados. Eu preciso ligar o neblina dianteiro para o traseiro funcionar. E quando eu faço isso, ali está me informando que a neblina traseira está queimada. Pô, bacana, mano. Tipo assim. Aí assim, né, sendo esse daqui feito na Itália, nós vamos ter adesivos e plaquinhas em italiano, né? Essa aqui, por exemplo, Fiat Alto SPA. Nós temos aqui todas as denominações, carga máxima, número de série, lembrando que na época você tinha um número para você consultar o catálogo, que é a Ferrari até hoje é isso, né? O version number, você vai cotar peça de Ferrari, você não vai cotar pelo chassi, você vai cotar pelo version number, é importante também. Porque assim, no meio do caminho, alguns carros seguem pegam outras vias, entendeu? Aí os caras mudam o projeto no meio e não avisam ninguém. Então assim, aqui ó, inclusive está escrito aqui ó, número per ricambi, né? Que é o número para peças de substituição, né? É italiano. Aí a gente tem aqui ó, Fiat Lancia, tem aqui Pericolo, nós temos aqui veículo climatizado, não contém CFC. Essa aqui já era a época do 134, 93 já era 134, que acabado de mudar o gás, né? Porque o outro que funcionava bem, né, caiu a patente, aí os caras criaram um novo gás e falaram, é que esse aqui não tem CFC, então você tem que comprar agora o compressor novo, condensador novo, entendeu? Porque, né, precisa ganhar dinheiro. Aí aqui tem Selenia, aqui ó, filtro de ar do carro, aqui toda aquela estrutura clássica da 145, muitas coisas aqui são muito parecidas, né? Olha lá o coxinho do motor de reação parafusado aqui na parte superior. Eu tenho esse carro aqui, eu acho que ele não está com o ABS, que era opcional. Esse não tem ABS. A gente tem aqui ó, o reservatório de direção hidráulica para o modelo de 16 válvulas. Nós temos a captação de ar aqui do motor que vai aqui para frente para essa grade. Conduta aqui de ar geladinho. Borboleta já com um cabo, apenas TPS, PCV, canister, mais alguma linha de vácuo para fazer alguma atuação. Eu tenho aqui distribuidor, sensor de fase, uma bobina apenas. Aí você imagina, eu tô achando estranho, porque eu não tenho intimidade, tô acessando esse motor pela primeira vez, né? Agora imagina aquele técnico que trabalhava só no carburador a vida inteira e começa a ver essas coisas aqui, esses sensores, intimida, para quem não está acostumado, né? Para quem não vê isso todo dia. Enfim, a parte de injeção, esse aqui deve ser multiponto já, né? 16. Multiponto, tá lá embaixo do coletor de alumínio ainda, bacana, e um coletor assim, com duto até relativamente longo, né? Faz toda essa curva aqui, muito interessante. Algumas tomadas de vácuo aqui também no coletor. Aqui é o chicote para central, tem uma distribuição de positivo ali. Aqui embaixo acho que o módulo do alternador. Ó, aqui está o map, ó. O mapzinho para fazer o cálculo de injeção está embaixo aqui. No final, um motor relativamente simples, mas com um projeto de
2 comandos, 2 válvulas para o cilindro, para ter essa eficiência volumétrica, em outras palavras, admitir mais gramas de ar nas faixas de alta rotação. Então, um carro voltado para a rodovia, tá? Regimes de média e alta carga. Aqui, acesso para correia dentada e está escrito "Non riprender la tensione della cinta dentada". Não ajustar o tensor da correia dentada. Não é ajustável. Mas é de fácil acesso. Não é muito difícil trocar aqui uma correia dentada, né? Outra coisa que, né, 16 válvulas, complexo. Né? O pessoal tinha uma certa resistência por falta de prática. Hoje, um 16 válvulas, cara, quem que não... Golzinho, 16 válvulas, tal, né? Quem que já não trocou uma correia dentada assim, mas para a época isso daqui eram novidades, né? E oportunidades também, porque se pouca gente fazia, né? E se um humano fez, você também consegue resolver. Tampa de óleo Fiat, essa tampa de óleo quadradinha. Cara, não tem um vazamento isso aqui. Sim, incrível. E aí é o seguinte, mas o carro só tem 180 km. Não, mas peraí, é um carro de 30 anos, senhores. As vedações, que são componentes que precisam de uma elasticidade para fazer o seu trabalho, essa elasticidade foi perdida com o tempo. A junta está dura, está meio pedra. Então é comum, se a gente começar agora a usar e fazer com que esse carro rode mais, dilate as coisas, pode ser que alguns vazamentos podem apresentar, certo? Eu não vou ter um desgaste por fadiga, eu vou ter um desgaste por oxidação e por perda de elasticidade por tempo, e não fadiga por uso, entendeu? Um outro tipo de fadiga, né? Problemas. Então, é isso. Vamos andar! Chega! Então vamos lá. Injeção eletrônica é isso. Entendeu? Não interessa a temperatura ambiente, não interessa muito o combustível onde se abasteceu. A eletrônica vai lá e se ajusta. E na época, isso era... Eu estou com uma dor na consciência de botar a quilometragem nesse carro, mas vamos fazer uma volta rapidamente. Vou tentar ser rápido também. E sinceramente, a gente não precisa ser um 6 de válvula, mas por 26 mil reais, por 30 mil reais, ainda que não vou entrar na questão de inflação aqui, você tem tudo o que uma pessoa precisa. Ah, mas Guilherme, eu tenho ar-condicionado, tenho uma direção hidráulica, eu tenho itens de conforto, eu tenho um banco com uma boa pegada esportiva, eu tenho multimídia? Não tenho. As pessoas nessa época cantavam músicas, assobiavam, escutavam no rádio e estava tudo certo. Ah não, Guilherme, você fica cambiando, eu não aguento mais. Depois que eu andei no meu primeiro automático, eu nunca mais volto para câmbio manual. Eu falei, mas na época, 1995, você não sabia que isso existia. Então isso não era um problema, entendeu? Você fica mais preguiçoso, né? E um câmbio automático é muito mais caro que o manual, as coisas começam a subir de preço. Por quê? Porque você é um preguiçoso, certo? Porque um câmbio manual, até a década de 90, era uma coisa normal. Ninguém ficava, meu Deus, meu joelho, tá, o cara subia Rebouças, dirigindo aquelas Scania, né, motorista de ônibus, né, tudo bem, chegava lá nos 45 anos, já não tinha ombro, já não tinha joelho, ossos do ofício, né. Hoje não, hoje é tudo elétrico, né, mas, enfim, assim, em 1990, o câmbio manual, cara, é bom, não é? Hoje, pega um carro com câmbio manual, vale o dobro. Né? Pega uma Ferrari, um 911, o desejo é muito maior. E aí a questão aqui que eu quero chegar nesse texto, enquanto eu deixo as coisas, olha lá, eu tenho relógio de arrefecimento, tenho instrumento de temperatura de óleo. Enquanto eu deixo as coisas aquecerem aqui, respeitando
E lembrando que eu tô com os pneus de época ainda, né? Pô, 30 mil reais, cara, você já comprava um carro luxuoso. Não tô falando aqui de um Gol pé de boi com aquele motor anêmico, comandos macios, espaço interno, você leva a tua família. As pessoas nessa época tinham família, né? E pagava 30 conto no carro, pô. Ah não, mas Guilherme, mais a renda da época. Hoje a velocidade que as coisas acontecem, né? A eficiência das máquinas que produzem as riquezas estão aí, né? Entregando o quê? 10 vezes mais bombas d'água do que conseguia se entregar nessa época. Ou seja, há 10 vezes mais riqueza no mercado, mas o carro não está mais 30 mil, né? Ou seja, pra onde está indo esse dinheiro? Para os donos de oficina? Acho que não. Só uma parcelinha. Me lembro agora quando eu dirigi aquele Opala com barato. Olha que carro maravilhoso. Não tinha ar-condicionado, aqui eu já tenho, tá vendo? É isso que eu tô falando. Isso daqui, 1990, é o ápice do carro. Como carro, entendeu? E eu tô dirigindo o hatch médio mais picudo do Brasil. Raríssimo. Cara, que... Como se eu fosse o dono, acabei de tirar da concessionária. Ah, tudo bem, o pneu tá um pouquinho duro, mas... Eu tô na posição do meu pai agora, né? Mais jovem, dirigindo isso aqui, não precisava de mais nada, velho. Não precisava de mais nada, velho. 30 conto. Hoje você... Aí, ó, filma aqui na frente. Quanto custa isso aí? 90? E não tem o safety valve. Então assim, cara, eu fico pensando, puta, como é que a gente... Toda evolução, né? A gente passou... Assim, a gente passou pela estação dourada. Entendeu? A gente tá naquela linha de trem, a física, o universo vai andando, você vai passando pelas estações, aí você passa pela estação dourada. Podia descer do trem ali, cara. Entendeu? Podia descer do trem. Você tava em Nirvana, em Shangri-La. Mas não. Você continuou no trem e entrou no túnel. Aí começou a entrar na desgraça. Aí começou aquelas coisas aí que eu fico mostrando no canal e tal. O vídeo é sobre o tipo, né? Aí todo mundo que eu converso desse carro aqui, mostrando ali na oficina, os caras, nossa, cara, que época boa. Eu falei, é verdade, assim, a nostalgia, ela é uma coisa poderosíssima, né? Tá no nosso Windows o negócio. Mas eu não tô falando de nostalgia, eu tô falando de técnica, tá? Tô falando de construção, de concepção. Aqui você já tinha o ABS, que eu acho que é uma coisa importante e hoje barato. 4 sensores de roda, uns acelerômetros, talvez se tiver o controle de estabilidade, dá para implementar fácil já na própria central, uns tubinhos a mais ali, chicotezinho para alimentar e tá bom. Você tá na estrada, você pisa no freio, quer que o carro vai para lá, ele vai, né? Vai travar a roda porque passou em cima da poça d'água, não trava, o carro não gira. Agora sim, temos o óleo na temperatura correta. Isso demonstra que os pneus estão sem aderência. Isso significa que eu preciso frear antes. Mas pronto, chega. Deu para mostrar que tem fôlego para saída. Sabe o que isso parece? Um 1.4 TSI. Sensação assim. Essa é a referência que pingou na minha cabeça agora. Aí, ó, suspensão que eu falei. Pego os buracos, eu pego o buraco com uma roda só aquela roda eu sinto ela dar uma vibradinha. Não é o carro inteiro, não pego na direita, bate a esquerda, entendeu? Aí, olha, ó. Quer ver?
vai ter pneu para fazer isso. Beleza. Não precisa de mais não. Outras impressões, bancos maravilhosos, super confortáveis, densidade baixa, né? Então, talvez só a lombar no longo prazo, pode reclamar um pouquinho, mas isso é um problema pessoal meu. Comandos bem firmes, confiáveis, ao contrário de outros italianos que eu mostro aqui no canal, até irmãos desse cara aqui. Você vê que a qualidade de construção do carro, de projeto dos interruptores, tal, coisa bem projetada e durou bem, aguentou os seus 30 anos aí de idade. Posição de dirigir um pouco mais alta, um pouco mais civilizada, não muito esportiva. Painel um pouco mergulhado em ângulo. Visão ampla, visão absurda. Não dá para falar da dinâmica do carro com esses pneus. Estão bem ressecados, então qualquer impressão aqui vai estar camuflada. Não precisa de mais nada, cara. É isso. Esse é o Fiat Tipo Sedat Valvole, uma joia rara que eu tive o privilégio, a oportunidade de gravar para esse canal e de gravar na memória um pouco das sensações que eu era só passageiro e agora estou conseguindo dirigir o carro na sua versão mais picuda, com agora 185 km. Hã? Nada mal, senhores. Não esquece de entrar lá na avanguir.com.br para você comprar aqui, ó, essas camisetas icônicas, volantes sem airbags, câmbios manuais e rodas de 3 peças com parafusos. Isso aqui é só para entusiasta, certo? Por todo o restante são só 3 ciclos. E é para você, então você entra lá na avanguir.com.br e tem cupom de desconto? Cupom de desconto aqui na tela para vocês adquirirem as camisetas dos verdadeiros entusiastas. Guilherme, você está gravando um tipo? Como assim? Só entusiasta entende o que eu estou fazendo aqui, entendeu? O cara que compra carro para aparecer, você compra carro por vários motivos diferentes, certo? Utilidade, deslocamento do ponto A e B, você gosta de uma certa design, você gosta de um certo ronco, certo? Aqui eu estou falando de história, né? Isso é entusiasmo automotivo, certo? Isso aqui é um Sedat Valvole, meu irmão. Para poucos, entendeu? Então você vai gostar também das camisetas e dos itens que a gente tem nessa loja, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. E enche mesmo. Depois de 4, ó, é aqui que ele gosta. E a suspensão?